Glória a Deus, aleluia. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que veio ao meu coração nesta noite. Nós estamos, numa nova estação, nessa igreja. Nós temos desfrutado, de grandes palavras, de tudo aquilo que Deus tem colocado nesse lugar. E a gente, graças a Deus, estamos crescendo, estamos avançando, não é verdade? Então, graças a Deus por essa palavra revelada que nós temos aqui neste lugar. E uma da mensagem, que Deus me deu nesta noite foi a respeito sobre renovação da mente. Amém? Para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, esse novo tempo, nessa nova estação, nessa expansão que nós estamos vivendo, para podermos desfrutarmos de tudo aquilo que Deus já derramou neste lugar. É necessário nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus, amém? Não ficarmos limitados, porque muitas das vezes vem muitos pensamentos querendo tirar-nos daquilo que Deus já estabeleceu para nossas vidas, para a igreja, para a nossa família. E muitas das vezes vem pensamentos contrários que diz a palavra de Deus. Ou às vezes até pensamentos querendo nos distrair, nos tirar nossa paz, nos desanimar. Mas eu estou aqui nesta noite para te incentivar, a renovarmos juntos a nossa mente com a palavra de Deus, para que tudo aquilo que Deus já estabeleceu para nós vivermos, nós desfrutarmos. Amém? Aleluia! Quando nós nascemos de novo, nós sabemos que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala, sobre isso, sobre nós, não sermos, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uma nova criação em Cristo Jesus, Nós estávamos perdidos, mas através do sacrifício de Jesus, de tudo aquilo que Ele fez, que Ele conquistou, hoje nós fomos transportados, do império das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor. Então hoje nós fazemos parte de um reino, onde esse reino nós somos filhos. Amém? Estávamos perdidos, nós éramos escravos do pecado, mas através de Jesus, daquilo que Ele conquistou para nós, hoje nós podemos sermos chamados de filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós precisamos entender que a vida que nós vivíamos antes, não devemos mais viver. Então, aquilo que a gente fazia antes no passado, já não condiz mais com a nossa vida hoje, porque temos uma vida nova em Cristo Jesus. Sabemos que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. E sabemos que o nosso espírito ele foi recriado a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Só que a mente, ela não é recriada. A mente, ela precisa ser renovada todos os dias. Ela não se converte. Então é por isso que precisamos entender da importância da palavra de Deus, de andar conforme a vontade de Deus, usando a palavra ao nosso favor, porque precisamos renovar essa mente. Como ela não se converte, então ela sempre vai ir contra o Espírito. Pode ver que muitas das vezes nós queremos fazer algo, sabemos aquilo que é correto, mas muitas das vezes a mente ela começa a questionar as coisas de Deus. Começa a fazer com que aí a gente começa a parar para pensar e dizer, mas como vai ser isso? Às vezes Deus fala tantas coisas para nós, dizendo, você vai avançar, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, olha o emprego chegando, as dispensas cheias, sendo suprido em todas as áreas, e a gente começa a glorificar o Senhor e dizendo, amém, Senhor, eu recebo, aleluia, quem mais crê está aqui. Mas muitas das vezes a mente começa a questionar aquilo que já foi recebido. Mas assim, como vai ser? Como que vai? Mas eu nem trabalho. Como as coisas vão acontecer? Então aí nós precisamos entender que esses pensamentos, quando vêm que não condiz com a palavra de Deus, é necessário a gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Para colocá-la em linha, para que ela possa entender e compreender, andar junto com o Espírito aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Para que você possa desfrutar, porque Deus já fez. Agora é necessário a gente tomar essa posição para receber, amém? Aleluia.
Nós temos então uma vida nova em Cristo, amém? Nós não devemos mais pensar como nós pensávamos antes, né? A mudança, ela começa de dentro para fora, amém? Aleluia! Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Hoje vai ser um pouquinho sobre mais estudo, amém? Aleluia! Mas vai ser conforme o Espírito Santo quiser fazer, amém? Aleluia! 1 Pedro, capítulo 1. Aqui no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, ó: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tá certo? Então, esse versículo eu quis ler para vocês acompanharem comigo, para a gente poder entender que como a alma, né, a mente, ela não se converte, então aqui fala que para ela ser alcançada, o fim da fé é a salvação da nossa alma. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler lá também Colossenses 3:2. Glória a Deus, aleluia. Colossenses 3:2. Que diz assim, ó: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Então, que tipo de pensamentos que nós precisamos ter? Precisamos pensar nas coisas que vêm do alto, e não as coisas que são da terra. Pensar conforme a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos entender que como nós somos agora filhos de Deus, nós temos que representar bem o Senhor nessa terra. Se temos que representar bem Ele, então nós precisamos andar conforme a sua palavra. E você sabe que tudo acontece primeiramente no pensamento. Antes de tudo se manifestar, começa primeiro na mente. Porque a mente, ela vai gerar uma imagem. Então, se você começa a pensar certo, ela vai descer para o coração. E descendo para o coração, a palavra de Deus fala o quê? Que a boca fala o que está cheio, o coração. Então, aquilo que você pensa, vai para o seu coração. Descendo para o seu coração, você vai falar, porque a boca fala o que está cheio, o coração. E a partir do momento que você fala, você vai agir conforme aquilo que você fala. Então, é muito importante você entender a importância de você renovar a mente com a palavra de Deus. Para você parar para pensar e dizer, peraí, o que eu tenho pensado? Quais são os pensamentos que têm vindo à minha mente e que vai fazer com que eu cresça ou que eu avance? Porque você vai falar aquilo que está no seu coração. E nós sabemos que morte e vida estão no poder da língua. E quem a bem utiliza vai comer do seu fruto. Então, quer dizer, aquilo que você pensa, desce para o coração, você fala e age conforme aquilo que você pensou. Reparou que tudo isso começa na mente? Então, por isso que é importante você parar para pensar. E eu quero que você pare para pensar um pouquinho comigo, assim, não questionando ninguém, tá certo? Mas é só para você parar para pensar. Pense naquilo que você anda pensando. Deu para entender? Pense naquilo que você anda pensando. Por quê? Porque muitas das vezes, vocês sabiam que é mais ou menos 6.000 pensamentos por dia que acontecem na nossa mente, que vem à nossa mente? Mais ou menos 6.000 pensamentos por dia. Então, imagina, parar para pensar, que tipo de pensamentos que eu estou tendo? São pensamentos que condizem com a palavra de Deus? São pensamentos que vai fazer com que eu avance naquilo que Deus tem para a minha vida? Ou são pensamentos que muitas das vezes quer me parar, quer me desanimar, quer me tirar do foco? Vocês entendem? Porque muitas das vezes a gente... o inimigo, ele também lança muitas setas. E muitas das vezes ele lança algumas sugestões, né, na nossa mente. E às vezes a gente acaba acatando. Porque às vezes o Senhor fala algo com a gente diz, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas não é para mim, eu não sei como fazer. E aí, às vezes, esses pensamentos começam a gerar preocupação, começa a gerar insegurança, começa a gerar... fazer com que você tire o foco. Então, aquilo que Deus diz que você pode fazer, e quando você começa a pensar
Ao contrário do que a palavra diz, isso vai te paralisar. Isso vai impedir de Deus fazer aquilo que Ele tem para a sua vida. E muitas das vezes a gente fala assim, mas Deus não prometeu, mas por que eu ainda não vi? Por que ainda não se manifestou? Será que é porque eu estou pensando como Deus quer que eu pense? Será que eu estou agindo conforme que Deus quer que eu haja? Vocês entendem? Porque não adianta só eu receber uma palavra. Eu preciso receber essa palavra e fazer com que essa palavra se torne vida dentro de mim. E de que forma que eu vou fazer ela gerar vida? Quando eu pego essa palavra e começo a renovar minha mente com a palavra de Deus, dizendo, Senhor, é isso mesmo, vai acontecer, eu creio, eu tomo posse. Todos os dias você começa a declarar a palavra e dizer, Senhor, eu quero pensar os pensamentos que você pensa, da forma que você pensa. Eu quero pensar, são pensamentos de paz, eu sei que é pensamentos de bem que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Eu vou conquistar o que o Senhor tem para mim. Quando eu começo a usar essas palavras e deixo elas entrar na minha mente, o que vai acontecer? Vai gerar vida dentro de mim. Lembra que gera imagem? Gerando aquela imagem, a imagem ela vai ter que se manifestar. Sendo boa ou ruim, ela vai se manifestar. Mas quando você pega a palavra de Deus e começa a pensar e dizer assim, é verdade, vai acontecer, eu creio, vai ser exatamente assim. Todos os dias você regando com a palavra de Deus, não tem como não se manifestar na sua vida. Não tem como você não desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então é algo que quero chacoalhar você nesta noite, para que você possa entender. Pegue a palavra de Deus e coloque ela dentro de você. Passa tempo mesmo, investindo tempo mesmo com a palavra de Deus. E como que eu posso mudar a minha mentalidade? Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu deixo ela entrar para o meu coração. Vocês entendem? No meu espírito, no meu homem interior. Amém? Então isso é muito importante. Então passe mais tempo, investindo tempo com o Senhor. Passe mais tempo orando, buscando a face do Senhor, tendo mais intimidade com seu Pai. Quanto mais tempo você tiver com seu Pai, mais parecido você vai ficar com Ele. E mais querer andar como Ele andou, você vai querer andar. Amém? Por quê? Porque sempre os filhos, eles querem refletir a imagem de seus pais. Vocês reparam para ver, né? Todo filho quer ser como o pai e a mãe. Então, você não é diferente. Você precisa também manifestar a imagem do seu pai. Não no sentido físico falando, mas espiritualmente falando. Porque se você é filho, você tem o poder de operar como Jesus operava aqui na terra. E ele até mesmo disse, nós cremos, nós íamos fazer até obras maiores que ele fez. Amém? Mas para essas coisas acontecer, eu preciso andar em fé. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso tomar posse da palavra de Deus. E não é somente quando eu estou no culto, amados. Porque quando nós estamos aqui numa unção coletiva, é muito fácil a gente adorar o Senhor, a gente receber, a gente pular, a gente dançar. Mas aí a diferença vai fazer quando você pega essa palavra e quando você chega em casa. O que você vai fazer com a palavra de Deus? Aí os dias vão passando, porque a gente não passa tempo investindo na palavra e começa a vir os pensamentos. Ai, mas eu acho, eu tomei, mas eu acho que aquela lá não era para mim. Não, aquela palavra não. Aí eu já estou já não estou me sentindo bem. Não é daquele jeito como o pastor falou que ia acontecer. Vocês estão vendo? E muitas das vezes é isso que acontece com a gente. A gente se alegra no momento, mas aí o que vai acontecer é o que você faz com aquilo que você recebe. Se você pega, recebe e começa a regar com a palavra de Deus, lembrando sempre para você mesmo, Senhor, eu te agradeço porque aquilo que eu recebi vai se manifestar, vai acontecer. Obrigada pelo meu carro na garagem, obrigada pela minha casa, obrigada pelo meu emprego. Sabe, quando você começa a declarar, isso é só materialmente falando, mas eu sei que muitos aqui pedem outras coisas, mas só para vocês entenderem. Então, quando você começa a regar todos os dias, vai se materializar. Amém? Porque você está crendo, você está colocando a fé. E o justo, ele vive pela fé. Amém? O cristão, ele tem que viver pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, nem aquilo que ele sente, mas aquilo que ele crê, que é pela fé. Então, como que eu vou viver pela fé? Quando eu pego a palavra de Deus e tomo posse da palavra de Deus e começo a declarar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
né? Esse é o espírito da fé, né? Eu criei, por isso falei, amém? Nós cremos, por isso falamos. Isso está em 2 Coríntios 4,13, amém? Aleluia. Se o espírito da fé falar, então não tem como viver pela fé sem falar. Se o espírito da fé falar, não é? Eu criei, por isso falei. Então não tem como eu usufruir, né, daquilo que Deus tem para a minha vida se eu não falar, amém? Aleluia. Precisamos pensar como Ele pensa. Sabe, amados, não deixarmos não vivermos pelas nossas emoções, não vivermos pelos nossos sentimentos, porque muitas das vezes as emoções, elas querem ditar as regras para nós, muitas das vezes o sentimento ele vem, as emoções elas querem se aflorar dentro de nós, né, querendo dizer para a gente como vai ser o nosso dia, ou às vezes a situação ela vem querendo tirar a sua paz e a gente começa a se desesperar, começa a se preocupar. Mas, nós devemos entender que a nossa vida não é movida pelos nossos sentimentos e emoções, amém? A nossa vida tem que ser guiada e governada pela palavra de Deus. Amém? Então, precisamos pegar a palavra de Deus, tomar posse, amados, e começar a declarar ela. Colocar as emoções no lugar dela e dizer, não, eu não vou me preocupar. Porque, amados, não tem como você dizer que uma situação vem e às vezes ela não te afetar. Você entende? Pode acontecer, ela pode nos afetar, mas precisamos entender que ela pode afetar, mas ela não pode permanecer te afetando. Você não pode deixar ela permanecer na sua vida e dizer, é assim mesmo, porque Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Ele quer que você prospere em todas as áreas, que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Então, não se conforme. Amém? Não se conforme com padrões deste mundo, com as emoções, com os sentimentos, com aquilo que vem sobre a sua vida querendo tirar a sua paz. Ei, se levante. Use a autoridade que Deus já te deu. E comece a tomar posse das verdades e dizer para você mesmo, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque não é na força do meu braço, porque não é eu que faço, quem faz é o Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele jamais vai dizer algo para você, meus irmãos, e Ele não vai cumprir na sua vida. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele jamais vai dizer palavras jogadas ao vento. Nós fazemos isso muitas das vezes. Falamos tantas coisas, né? Na hora do nervosismo, na hora da raiva, na hora da situação, a gente às vezes fala tanta coisa que não devia. Mas o nosso Pai não é assim. Ele não fala coisas aleatórias, não. Ele fala aquilo que é para te levantar, para te erguer mesmo, para te dizer, você não está sozinho, eu estou contigo, não temas, eu te ajudo. Aleluia. Só que não adianta eu saber dessas verdades e não renovar a minha mente com a palavra de Deus, crendo que é Ele falando comigo. Porque vai acontecer o quê? Aí a emoção vai chegar, eu vou chorar, ai, aleluia, Deus falou comigo. Aí no outro dia tá eu lá murcha de novo. E aí? Quer dizer, eu fui movida só por emoção, levantei as mãos, recebi por emoção, e eu não tomei posse daquilo realmente que eu recebi. Vocês entendem? Nada contra da gente pular, dançar, glorificar, não, amados, porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Então a gente glorifica mesmo, a gente dança mesmo, a gente pula mesmo, porque somos da fé. Amém? A gente dança antes de ver o milagre acontecer, porque a gente sabe que Deus ele é fiel e Ele faz, Ele cumpre. Não é verdade? Mas aí você precisa entender que você precisa se manter dessa mesma forma todos os dias. Mas você pode dizer, é difícil. Mas quem disse para você que seria fácil? Não é fácil. Mas a partir do momento que você começa todos os dias se exercitando, o que vai acontecer? Vai chegar o momento que vai se tornar fácil. Né? Já foi falado aqui quantas vezes, né, quem faz academia aí, sabe, né, quando você está lá exercitando, né, um músculo, você começa a sentir dores, né, você está ali exercitando, primeiro dia, ai, ui, depois, aí à medida que você vai continuando, né, sendo assíduo ali na academia, fazendo os exercícios, vai chegar um momento que não vai doer mais. Você vai poder até melhorar, colocar mais peso, porque você aguenta o tranco, né não?
vezes é a mesma coisa com a palavra de Deus. Você precisa entender, não é fácil. Não, mas você vai começando aos poucos, mas todo dia, começa a regar. Pai, em nome de Jesus, aí a tristeza chega, aí você fala, meu Deus, eu não consigo orar, Pai, e agora? Eu não tenho ânimo. Aí você mesmo sem ânimo, você começa a dizer, Pai, eu não consigo, eu não estou bem, mas Espírito Santo, venha cá, me ajuda. Você me conhece, você sabe que o meu prazer é te servir, eu quero crer nas suas verdades, a palavra de Deus. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai pegar junto com você, e quando você menos esperar, naquele momento, quando você sair da oração, você já vai estar alegre. Parece que aquela angústia, aquele desânimo, aquela preocupação, ela vai embora. Por quê? Porque o Espírito Santo nos consola. Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos capacita, ele nos guia, você entende? E ele está sempre do seu lado para te ajudar em todas as áreas da sua vida. Então não é errado você poder dizer para o Senhor as suas fraquezas, não é errado. O certo é você poder falar para ele, mas não permanecer, você entende? É você falar, pedir ajuda e crer e sair de lá se regozijando, sabendo que já foi feito. Aleluia, você entende? E é isso que o Senhor quer para você, para a sua vida todos os dias. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não disse que a gente ia ter uma vida regada de alegria todos os dias. Não, mas quem faz a alegria brotar somos nós. Porque o fruto do Espírito está dentro. Quem manifesta o fruto é o Espírito Santo de Deus que já está dentro de nós. E já está dentro, então ele já está pronto para se manifestar. Então a sua alegria, ela não vem do homem, ela não vem de situações, não vem de dificuldades, ela não vem de nada, ela vem de Deus. Então ela só vai se manifestar quando você der lugar para que a alegria se manifeste. Então começa a exercer, começa a trabalhar isso dentro de você. Eu não estou alegre, mas Pai, eu vou começar a rir pela fé, Pai. A minha vontade é de chorar. Pai, obrigada, Senhor, porque vai dar tudo certo. Eu não vou deixar essa tristeza tomar conta de mim. Eu vou me levantar, eu vou me erguer. Já deu tudo certo. Quando você começa a dizer, mas não tem como você não renovar sua mente. Você entende? Porque automaticamente o seu corpo ele vai começar a manifestar aquilo que você está crendo. E aquilo que você está falando. Amém? Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Aleluia. Glória a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, né? Então precisamos tomar cuidado. Quando eu disse para vocês antes, eu não acho que eu já tinha perguntado para vocês, né? O que é que nós temos muitas das vezes ouvido, né? O que nós temos ouvido, o que nós temos dado crédito? Então aquilo, porque a fé vem pelo ouvir. Então aquilo que você ouve é aquilo que vai ser gerado fé dentro de você. Então o que você tem ouvido? Tem ouvido a palavra de Deus, tem dado mais crédito os noticiários, tem dado mais créditos às circunstâncias que se levantam, às situações, às outras vozes que dizem coisas que não condiz com aquilo que Deus diz a seu respeito. Então é algo para a gente parar para pensar. Eu só queria que vocês pensassem nisso no momento, entende? O que vocês têm pensado, aquilo que tem chegado até você. Então, amados, se aquilo não for bom, não for perfeito, não for agradável, arranque dos seus pensamentos, amém? Porque o que tem que ocupar os nossos pensamentos é aquilo que é bom, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, se for bom, se for perfeito e agradável, é da vontade de Deus. Então, eu posso pensar. Porque eu vou estar agradando ao Senhor e eu vou também dando lugar para que o Senhor possa operar. Mas se não for bom, vai me trazer tristeza, vai me trazer desânimo, vai fazer com que eu me desanime. Para que eu vou pensar? Vai me trazer algum benefício? Não vai. Se não vai trazer benefício, para que eu vou ficar perdendo tempo pensando nessas coisas? Amém? É algo só para vocês pensarem nesta noite, parar para pensar naquilo que vocês estão pensando. Sabe, não deixa as coisas do passado ou as coisas que já aconteceram ficar na sua mente e você começar a ficar o tempo todo só pensando. Ou coisas até mesmo ilícitas, mesmo coisas que você fala, mas eu gosto de pensar nisso. Mas condiz com a palavra de Deus, com aquilo que você é, uma nova criatura em Cristo Jesus hoje, vai te trazer benefício ou malefício? Se for malefício, amados, arranca da sua mente de uma vez por todas.
sabe? Repreende esses pensamentos que não condizem com a palavra de Deus e realmente começa a pensar no que a palavra de Deus diz. Não deixa que coisas, porque muitas das vezes até o que você pensa pode influenciar o seu relacionamento, seus relacionamentos, pode influenciar a sua própria vida, porque pode trazer para você inferioridade, medo, insegurança, depressão. Sabe, amados, tem muitas coisas que acontecem de tanta gente pensar demais. Como eu falei, não gera imagem. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente pensa demais vai gerar imagem que vai fazer com que essas coisas aconteçam. Então, é muito importante, amados, comece a parar para pensar naquilo que você tem pensado. Amém? Sabe, às vezes pode ter lançado palavras que já aconteceu comigo, já de lançarem palavras para mim antes de eu aceitar Jesus, né, de que eu não ia ser nada, que eu não ia ser ninguém, ou algumas outras palavras mais assim, mais para baixo. E sabe que eu, sem conhecer a palavra, eu tomei posse dessas verdades. Achava que era verdade, que é mentira, né? Graças a Deus é mentira. E eu tomei posse na época porque eu não conhecia a palavra. Mas eu via que cada dia que passava aquilo influenciava a minha vida, a minha forma de ser. Porque atrapalhava os meus relacionamentos, a minha vida com as pessoas. Porque eu me diminuía, eu achava que eu não era capaz. Mas quando eu aceitei Jesus, o Senhor me mostrou uma nova vida nele. Eu comecei a entender que todas aquelas coisas passaram, tudo se fez novo. E que em Cristo eu podia todas as coisas. Porque é Ele que me fortalece. Amém? Não são as palavras externas, não são o que as pessoas dizem ao meu respeito. Mas é o que Deus diz ao meu respeito. Aleluia. Então muitas coisas foram quebradas. E hoje eu posso viver o melhor de Deus e desfrutar. Porque eu renovei a minha mente com a palavra de Deus. Eu comecei a acreditar no que realmente a palavra de Deus diz ao meu respeito. Porque se Jesus pagou o preço, né? Ele deu a vida dele por mim, né? Para me dar tudo, vida com abundância. E eu começar a duvidar, não viver essa vida abundante, eu estou menosprezando o sacrifício de Jesus. E não é correto, não é verdade? A gente precisa honrar aquilo que Jesus fez. Aleluia, nos deu uma nova vida, amados. É motivo da gente se alegrar. Então precisamos sempre estar renovando a nossa mente com essa palavra. E dizer, é verdade, é isso mesmo. Eu sou mesmo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mesmo que o cão, ele pode se levantar e dizer, eu falei, cão dos infernos, vem cá. Vem ficar aqui debaixo dos meus pés. Porque aonde você está. A posição dele é debaixo dos nossos pés, amados. E quando você não pense conforme a palavra de Deus e você deixa esses pensamentos ruins influenciar, você está dando lugar para que o diabo possa manifestar e agir. Vocês entendem? Ele não tem poder sobre a nossa vida, mas muitas das vezes a gente deixa ele nos influenciar. E a tendência dele é isso mesmo, porque ele quer nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que nós somos uma potência na mão do Senhor. Nós vamos mesmo desfazer as obras do diabo mesmo, vamos alcançar vidas para o Senhor mesmo, e ele não quer isso, ele quer te parar. Mas a partir de hoje, mude os seus pensamentos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Estou achando que todo mundo vai achar primeiro que eu. Eu acho que sumiu da minha Bíblia. Ah, não, achei. Josué, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Como tornar os pensamentos de Deus os nossos pensamentos, amém? Como fazer isso? Fazendo o que Deus instruiu a Josué. Josué 1:8, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aí, ó, não cesse de falar do livro dessa lei, não cesse de falar da palavra de Deus. Medita nela dia e noite. Amém? Para que você e se preocupe em querer andar e fazer conforme o que nela está escrito. Assim você fará prosperar o seu caminho e vai ser bem-sucedido. Então é a palavra de Deus, ela nos prospera, ela nos faz com que venhamos a ter uma vida de sucesso. E essa vida que Deus preparou para nós. Mas para isso a gente precisa renovar nossa mente com a palavra de Deus, meditando nela dia e noite. Aí você fala, mas então eu não posso mais viver, porque eu vou viver, vou meditar dia e noite, então... Não, é você pegar a palavra de Deus mesmo e começar a ruminar mesmo. Né? Como foi falado já aqui, né? Igual uma vaca, né? Quando ela está ali se alimentando, né? Ela engole, depois ela vomita, e depois ela vai continuar mastigando. Assim também somos nós, pegamos a palavra e nos alimentamos dela, amados, e começamos a meditar nela, e passamos o dia todo meditando nela. Aí às vezes você fala, mas é muitos versículos. Não, um versículo que você pegar, que condiz com aquilo que você é em Cristo Jesus. E começar a parar para pensar. E começar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso mesmo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí todo dia, aí naquele dia, tudo que você vai fazer, aí você lembra e fala, Senhor, obrigado porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E tudo que você vai fazer, eu vou ter que fazer um serviço agora? Eu vou fazer porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então eu vou conseguir. Sabe? Então você passar o dia, nem que seja com um versículo, mas ali meditando nele, crendo nele, deixando ele sendo vida para a sua vida. Você entende? Não tem como você não ter a sua mente renovada quando você faz isso. Então é muito importante, amados. Então aqui ele dá as instruções e também de colocar em prática, porque como eu disse, é muito fácil, a gente aprende muito, às vezes a gente sabe muitos versículos de cor e sorteado, mas o problema não é você saber de cor e sorteado, é o quanto você coloca em prática aquilo que você sabe e aquilo que você aprende. Entende? Então é isso que nós precisamos ter essa convicção, essa consciência. Vamos ver lá em Romanos capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. A partir do 1, mas a gente vai focar no 2. O 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, olha aí, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero ler para vocês essa palavra na versão, na NTLH, para vocês. É o 1 e o 2, que diz assim, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, olha aí, se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então você viu aí a diferença? Então fala sobre a renovação da mente, primeiro fala até do corpo, né, de apresentar, né, a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, né, puro e santo, né? Que é o nosso culto racional, mas aqui ele fala para nós não nos moldarmos aos padrões deste mundo, não querer andar como o mundo anda,
mas sim renovar a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus, para a gente poder experimentar tudo aquilo que vem da parte de Deus, tudo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, não se amodar, não querer continuar vivendo os padrões desse mundo, porque não nos pertence mais, amados. A vida que nós vivemos hoje é muito melhor do que a vida que a gente vivia antes. Éramos escravos, nós não tínhamos o poder de poder, por mais que a gente quisesse sair do pecado, a gente não conseguia sair sozinho. Mas hoje não, hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus. Nós podemos fazer todas as coisas, né? Eu sei que nem tudo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas eu falo assim, temos liberdade com o nosso Pai de podermos desfrutar de uma vida de abundância, de alegria, de suprimento. Amém? Sermos bem-sucedidos em todas as áreas, e tudo que a gente fizer, a gente prospera. Aleluia. Então, assim, é muito melhor a vida que nós vivemos hoje. Então, para desfrutarmos, renovação da mente. Amém? Aleluia. Porque muitas das vezes os sentimentos vão vir, as emoções vão querer influenciar, mas, amados, não deixam elas influenciar a sua vida. Não deixa as circunstâncias influenciar a sua vida. Amém? Ela vem, mas ela vai passar. Amém? Lembre-se que você não está sozinho, que essa situação, ela vem, mas você não vai permanecer nela, porque o Senhor vai estar com você, passando com você. Amém? E você vai sair ileso, você vai sair mais do que vencedor dessa situação. Aleluia. O que vai determinar o seu sucesso nessa vida é o que você faz com a palavra de Deus. Amém? Então não deixa a palavra de Deus não só ouve a palavra de Deus, mas deixa ela realmente governar a sua vida. Deixa o Senhor ser Senhor da sua vida. Amém? Aleluia, ser o dono mesmo da sua vida. E se entregar mesmo ao Espírito Santo, eis-me aqui, governe mesmo a minha vida. Deixa Ele governar e você vai ver que nada vai te faltar. Aleluia. Ele quer ser participante de tudo da sua vida, amados. Dos pequenos detalhes, de coisas até mais simples. Até você ir, porque Ele vai contigo, né? Mas assim, Ele tem prazer de quando você fala, eu vou sair para fazer compra. Espírito Santo, vamos comigo? Ele vai com você, porque Ele mora dentro de você. Mas Ele tem prazer de poder ouvir a sua voz e dizer, sim, minha filha, meu filho, eu vou, vamos junto. Lá eu vou te auxiliar. Quais são as... Porque às vezes a gente não sabe... Eu não sei aqui, né? Algumas mulheres, alguns homens devem saber, mas... Eu tenho dificuldade, às vezes, de comprar fruta. Então, às vezes, quando eu vou comprar fruta, né, não, Ju? A gente pede ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda aqui, Espírito Santo, olha, me ajuda. Qual fruta está melhor para me comprar? E eu vou te falar, dá certo. Dá certo, amados. Aí é loucura? É loucura para o mundo, mas para a gente é poder de Deus, é intimidade com o Espírito Santo. É isso aí, é parceria com Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Renovar a mente é dar a ela uma nova maneira de pensar. Aleluia. De pensar como Deus pensa, amém? Então, nós precisamos entender isso, que a gente precisa pensar como Deus pensa. Porque, amados, se a gente parar para pensar, tem muita coisa que Deus revela para a gente que parece ser, assim, a gente para pensar e fala, meu Deus. Porque, assim, é algo tão grande, né? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas é tão grande. Peraí, eu vou ser missionário. Meu Deus, mas eu vou pisar em nações. Como assim? Olhando, é algo grande, não é verdade? Você olha para si e fala assim, meu Deus, mas como assim? Eu pregar a palavra, sair pregando em nome de Jesus, pregando para muitas nações. Né? Aí você fala, meu Deus, é grandioso. Então, para essas coisas acontecerem, é necessário renovar a mente com a palavra de Deus. Porque você começa a pensar como Ele pensa, então as coisas vão se manifestar. Mas se você não pensar como Ele pensa, como que vai se manifestar se nem você está crendo? Amém? Aleluia. Para a gente encerrar, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Versículo 8, diz assim, ó, finalmente, irmãos. Antes de eu ler o versículo 8, vamos mais para cima um pouquinho, amados. Vamos...
no versículo 6, ele diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém? Então aí, ó, não andeis preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas essas coisas você pode usufruir, falando com o Senhor em orações e súplicas, e depois dando ações de graças, agradecendo ao Senhor, sendo grato, sabendo que o Senhor é aquele que ouve. E como eu disse para você, quando você sair daquele momento, você vai estar alegre, amém? E aí fala, ó, e a paz de Deus, essa paz, amados, de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz, e é isso que o Senhor quer, que você viva essa paz que Ele tem para te oferecer, essa paz que protege e que guarda, amém? Aleluia, que te governa. Deixa essa paz de Deus governar mesmo a sua vida, sabe? Não fique preocupado, porque preocupação não vai resolver nada, não vai, você se preocupar não vai trazer solução. Mas quando você confia no Senhor, aí sim você recebe a solução. Aleluia. E o versículo 8 diz assim, ó: finalmente, irmãos, então tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, o que tem que ocupar os nossos pensamentos? São todas essas coisas que a gente leu em Filipenses 4:8. Quando você tiver oportunidade, amém? Você anota aí, coloca perto para você ver e sempre lembre. Começa a parar para pensar o que você tem pensado. Espera aí. Né, e colocar na mente, pensar nas coisas que vêm do alto mesmo, aquelas coisas que são boas, né, que são agradáveis, né, como foi falado, amáveis, de boa fama, tá certo? Isso que deve ocupar os nossos pensamentos. E que Deus possa continuar, amém, abençoando vocês com a prática da palavra, amém?